E estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial com o programa Eduque Mais Ação para conversarmos agora com o vereador Pierre. É um grande privilégio estarmos, eu sei que a agenda, né, do vereador é super justa, justíssima, mas conseguimos trazê-lo aqui para falar um pouquinho sobre a inclusão, sobre também algumas questões que o Pierre traz na sua história, assim como eu trago. E vamos falar aí também sobre os projetos do vereador em relação ao TEA, né, o antigo autismo, para nós batermos um papo aí sobre projetos futuros, sobre a inclusão que ele vem aí nesse movimento participando aqui em Curitiba. Muito boa tarde, Pierre. Muito obrigada pelo seu aceite para vir aqui conversar sobre a nossa história, sobre os seus projetos. É uma oportunidade muito bacana de estarmos juntos. Eu que agradeço você, Ana, pelo convite, muito obrigado. Sempre uma honra poder participar e levar uma mensagem, né, do nosso trabalho e dessa pauta que a gente carrega, que é uma pauta tão importante. Isso mesmo, Pi. Não sei se você lembra, nós estivemos juntos num evento lá na Universidade Positivo, falando mais ou menos aí dessa nossa caminhada, né? Eu estive vendo as suas redes sociais e vi que você fez uma fala com os jovens, falando sobre o seu acidente, sobre a questão da inclusão, sobre a questão da identidade, da autoestima e etc. E eu queria trazer isso um pouquinho, nós acabamos de falar ali com o Alexandre, também um pouco sobre isso, e como que foi para você, teve o acidente e etc., e como foi para você o depois, né? Eu tô com 42 anos, sofri um acidente em 2006, tinha 24, acho que 25 anos. Tive amputação do meu antebraço esquerdo e o que me motivou muito, na verdade, naquele trauma foi a conexão que eu tinha com as pessoas. Eu acabei recebendo muitas visitas no hospital e aquilo me fez entender o quanto eu era benquisto, né? Quanto eu tinha família, amigos e muita gente do meu lado. Então, e também o fato, como foi um acidente de carro, o fato de eu não ter morrido, né, no Sim. acidente. Então, acho que isso me motivou a seguir em frente. Nunca chorei, nunca fiquei triste por conta disso, assim, de triste a gente fica, mas não aquela tristeza profunda de depressão, né, de você ficar embaixo de uma cama e dentro, debaixo das cobertas, desculpe, sem poder levantar. Isso nunca aconteceu comigo. Né? Então foi um trauma, logicamente, um trauma físico, também um pouco psicológico, mas eu acho que encarei bem, encarei de frente. Brinco sempre que tive a sorte de ter sido o braço esquerdo, porque eu sou destro. Isso ajudou bastante a continuar a minha vida. Né? Então, assim, eu acho que dos males realmente o menor. Recentemente eu perdi alguns amigos por acidente de carro, né? Então, eu, como fui vítima de acidente de carro, vejo que o meu acabou sendo muito pequeno, apesar de muito grande, né? Apesar de muito grave, porque é uma amputação. Mas é só agradecer a Deus por estar aqui, cuidando da minha família, dos meus filhos, enfim. Aham, exatamente isso, né, Pira? Eu vi lá que você relatou que foram mais de 400, 700 e poucas 750, visitas. por aí. Então, nossa, Curitiba abraçou bem, né? Foi bastante gente. Foi bastante gente. Isso aí. É o importante para nós falarmos exatamente isso. Quando eu vou dar palestra, as pessoas sempre perguntam, né, sobre autoestima, como é que foi a aceitação e tudo. Então, é sempre uma maneira de nós falarmos que é possível vencer essas questões, né? Que não há limitação, mas nós precisamos ali rever algumas coisas, né? Como que nós vamos no nosso tempo, como que isso vai acontecer. E quando se fala de inclusão, a gente sempre fala da aceitação do outro também, né? Isso é algo importante. Então, essa aceitação, você teve alguma questão? Tive dificuldades também, assim, na verdade eu demorei para perceber de que eu tinha dificuldade até pouco tempo atrás de usar manga curta, né? Então eu, durante um tempo, eu ia para a praia de bermuda e camisa, né? Tirava ali depois e tal. E isso eu tinha comigo mesmo uma sensação de que, não que eu não me aceitasse, mas do que os outros pudessem também pensar. E com o tempo, eu acabei encontrando minha namorada, a Adriana também, a minha
deixou de gostar de mim por conta disso. Aí eu acabei botando na minha própria cabeça, nunca fui no psicólogo, no psiquiatra, nunca tomei medicamento para isso, para nada. E acabou que eu fui me aceitando e dizendo, não, peraí, eu sou assim, eu uso uma prótese, então vamos embora, né? Vamos em frente. Daí vai a primeira vez, vai a segunda, usa uma manga curta no sábado, outra vez no domingo. Então eu acabei, claro, que a gente acaba usando camisa durante o dia, Social, né? função, enfim. Mas acabou que deu tudo certo e foi assim, talvez o maior trauma, a minha maior dúvida, a minha maior fraqueza foram esses momentos, né? Fora esses, acho que foram raríssimos. Então, é um assunto bastante superado. Né? Sim, sim, sim. E quando você fala sobre isso, né, Pia, sobre a aceitação, é muito mais a aceitação do outro do que nossa mesma, né? A nossa aceitação, ela já é feita. Né? Lógico, você foi adquirida e a minha, por ser usuária de prótese da perna esquerda, já veio desde 9 meses. Então, eu aprendi a minha vida a ter a prótese, né? Eu digo que a prótese é uma parte do meu corpo. Sim. Então, isso eu digo para outras pessoas, né? Porque esses dias eu estava de vestido, no calor ali, e aí a irmã de uma moça que amputou a perna veio, ai, será que você pode deixar com que eu te filme para minha irmã perceber que ela também consegue? Eu falei, claro, fica à vontade, né? Então, o que mais nos chama a atenção são os olhares das outras pessoas e como que vão reagir a partir disso, né? Desde expor a prótese até usar uma camisa de manga curta, né? Então, eu digo sempre que a sociedade tem muito ainda a evoluir. Veja, você deu um exemplo que é muito interessante, porque usaram o teu exemplo para dar para outro exemplo, né? E essa abordagem, para dizer, olha, eu posso te usar para ajudar outro, é uma abordagem positiva, né? Tem o Edson, que trabalha comigo há quase 8 anos, também tem uma prótese na perna, perdeu um acidente de moto. Enfim, que quando acontece com a gente, quando é no nosso corpo, a gente depende da vaidade das pessoas, da estima, se ela como que ela reage. O pensamento vai te levando ou para cima ou para baixo. Ou para baixo. Né? Então, eu acho que, de certa forma, eu fui bem resolvido nisso. Assim. Não significa que eu não tenha passado por algumas dificuldades, né? As dificuldades sempre tem, né, Pi? Depende do dia, depende do local, depende exato. dos olhares, depende da abordagem, né? Eu sempre digo assim, eu não me chateio de falar sobre dependendo da abordagem, né? Então, isso eu sempre me coloco à disposição, porque como palestrante você está exposta já. Mas a questão é como que vai chegar, né, essa pessoa para te abordar e falar sobre isso, também, né? Claro. Então, a sociedade ela não tem empatia, né? Não, a verdade é essa. Ela é muito complexa e cada um pensa no seu e é isso, infelizmente. E é sobre isso, né? Como falam os adolescentes. É sobre isso mesmo. E agora, Pira, eu queria trazer um pouquinho dessa causa que você carrega aí, também do TEA, né? Do autismo. Eu uso TEA porque... o TEA, os dois estão certos, né? O autismo é a primeira terminologia, Isso. Né? Depois veio o transtorno do espectro do autismo, que colocou o autismo como um espectro. Isso. Né? Depois uma deficiência, né? Depois como neurodivergente, enfim, não importa. É considerada uma pessoa com deficiência. Isso. E daí você tem, então, essa bandeira, né? E atua aí muito à frente. Eu sempre quis trazer você no programa para você falar dos projetos que estão acontecendo, até porque eu atendo muitas mães na clínica, né? Com filhos autistas, com TEA, e que sempre falam, Ana, mas e quais são os programas que eu posso, né? Que eu posso levar o meu filho? Aí sempre falam das filas, sempre falam. Eu falei, não, o PIER tem projetos interessantes que a gente precisa trazer, até com o Dia das Mães chegando aí, para essas mães ouvirem e entenderem que é possível. Então, primeiro assim, a gente tem que separar, até estava procurando enquanto falava com você aqui, alguma das pautas, enfim, para a gente debater mais fundo, né? Então, assim, a gente tem que separar o poder público
público do poder privado nesse Sim, primeiro momento. Porque eu tenho sim. ideias, inclusive, com os dois em conjunto. Né? Uhum, Então, primeiro, a gente tem que fazer uma reflexão. Então, assim, numa sociedade como a nossa, que nós estamos vivendo hoje, tempos de extremos radicalismos de ambos os lados. uhum. Será que a pauta da pessoa com deficiência, ela, para esse público, ela é importante? Você acha que alguém está preocupado se a criança tem autismo, não tem, se a mãe sofre ou não sofre? Na verdade, o eleitor, ele não está preocupado. Quem está preocupado é a família, é quem sofre no dia a dia. Né? Uhum. Então, essa é a verdade. Quem está preocupado é quem sofre no dia a dia. Quando você tem um homem público ou homens públicos, uso homens mais evidente, estamos falando de mulheres também, Aham. deputadas, governadoras, prefeitas, vereadoras, Sim, sim, enfim, sim. e homens também, preocupados de fato com essa pauta, sabendo que muitas vezes é um tema que não dá voto, porque o que mais dá voto é você xingar um ao outro, é, elas têm que realmente não agradecer, mas tem que torcer para que esse homem público ou essa mulher deem certo. Uhum. Então, quando eu entrei na área do autismo, ainda era um mundo desconhecido. Uhum. Então, eu fui o primeiro autor do Paraná a falar Uhum. sobre o tema. Sim. Eu fui o primeiro homem público a implementar uma lei em Curitiba, Semana de Conscientização do Autismo, lei do rastreio precoce, do diagnóstico precoce. Trouxe junto com a Elise Matos o CST, que é um projeto extremamente gratuito que nós trouxemos dos Estados Unidos. Ampliamos o ambulatório Encantar, quando lá em 2017 a gente já alertava para o alto número de diagnósticos e de pessoas dentro do espectro do autismo. Uhum. Colocamos o símbolo do autismo nos ônibus da cidade, que não existia, que pode Sim. parecer uma bobagem, mas Não, muita tem gente todo o não sabe que significado. tem um significado e uma importância de empatia para a pessoa entender. Enfim, fomos os primeiros a defender os tutores especializados nas escolas, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente fez, né? Uhum. Muita coisa. Não só no autismo, né? Eu Uhum. sempre falo assim, em várias outras deficiências, no síndrome de Down, nas doenças raras, para baixa cegueira e visão, Sim. para deficiências físicas, enfim. Né? Uhum. Eu, por exemplo, na deficiência física, eu consegui equiparar o projeto da Prefeitura de Curitiba, que dava, por exemplo, subsídio para os atletas, diferente dos para-atletas, hoje é igual, né, na lei de Uhum. incentivo ao esporte, né, na nossa comissão lá, que eu faço parte da comissão lá do esporte da Prefeitura, como uma das vagas da Câmara. Então, assim, muita coisa avançou. Né? Uhum. Agora, é difícil, e eu bato na tecla, quando você não tem, primeiro, no Brasil isso é muito comum, legislador, ou quando eu falo legislador, por causa dos deputados e vereadores, Sim. mas executores também, que não conhecem o tema, não procuram se aprofundar e acabam elaborando projetos que não têm finalidade lá na ponta. Ou seja, não resolvem na prática. Uhum. Não resolvem na prática. Eu vou pintar um banheiro com laço do autismo aqui na prefeitura. Bonito, bacana, parabéns, mas Não não resolve. 99,9% do problema. Você está dando visibilidade à causa, eu acho que é importante, mas você não resolve absolutamente nada. Né? Tem que ser prático, né, Não, tem Pi? que ser prático e tem que entender quais são as O dores da significado. família. Sim, O claro. que é dor da família hoje? Falta de diagnóstico, Sim. falta de terapia, falta de intervenção, falta de tutor na escola, desconhecimento em sala de aula, enfim. E o preconceito da mãe, né, das pessoas, preconceito não, a dificuldade, desculpa, da mãe de ter um filho atípico, a famosa Uhum. mãe atípica, né? Então tudo isso somado, nós temos trabalhado, eu fico muito feliz de verdade quando eu vejo assim ontem, vereadores de Jaguapitã, vereadores de Vera Cruz do Oeste, vereadores do Paraná inteiro, procurando, hoje me ligou um amigo meu para falar o que nós podemos fazer aqui em Ponta Grossa, então assim, fazendo a Rio Grande, Araucária, Colombo, enfim, o meu gabinete, eu brinco que às vezes parece que a gente atende mais esses públicos de fora do que de Curitiba, porque eles querem levar esse exemplo nosso, Pra esses lá. projetos para lá, em realidades que na verdade não existem absolutamente nada. Uhum. Nada. Entendeu? Sim, O sim. máximo que eles conseguem, quando eles conseguem, é um atendimento razoável na APAI. Razoável, não que a APAI não atenda bem, mas não tem Uhum. todo o aparato que necessita, por exemplo, que tem uma prefeitura como Curitiba, ou, né, enfim. Uhum. Então Sim, é claro. isso. Sim. É um trabalho muito, muito árduo.
Sim, é um trabalho árduo, né, Pierre? Eu acredito que é exatamente essa a dor a dor das famílias, né? Não vou falar só da mãe, mas a dor das famílias que têm essas crianças ou adolescentes com o autismo. Eles querem a terapia, eles querem o filho aprendendo, eles querem o filho lá dentro da escola também socializando com as outras crianças, né? Então, esse projeto aqui que você falou, o Encantar, é o que tem chamado bastante a atenção das famílias, né? O Encantar, para explicar para o ouvinte, né, que é o Encantar? Ele é um ambulatório, né, do SUS, da Saúde de Curitiba, Sim. coordenado por servidores da saúde, onde ali ele tem todo o atendimento, a terapia, a fono, a TO, enfim, ele tem tudo isso. Qual que é com uma equipe, assim, ó, a nível mundial, quem está lá dentro, essa equipe da saúde de Curitiba, ela é acima da média mesmo, e eu não estou fazendo apoio para qualquer outro fim, é porque eles são bons mesmo. O que acontece? Eles não têm culpa. Se aumenta o diagnóstico, aumenta a fila, se aumenta a fila, mais pessoas vão reclamar. Esperando, né? E aí eu fiz um projeto, né, pensando nisso, junto com a minha equipe, a gente fez um projeto já, que não é um projeto de lei, porque eu como advogado também não posso ficar colocando o projeto só para jogar pro povo para dizer que estou fazendo. Tem que ser viável, Sim, constitucional, tem que ser sim. aprovado e tal. Venho da área do direito, tenho pós-gestão pública, direito administrativo, enfim. A gente estamos tentando levar para a Secretaria de Saúde o Vale TEA, que é o Vale Transtorno Espectro do Autismo, que funcionaria no seguinte molde, do Vale Creche. Então você credencia as clínicas particulares de Curitiba, você coloca elas, não vou nem dizer uma licitação, porque seria bobagem fazer uma licitação, mas você credencia todas as clínicas, vê quem quer, 10, 15, 20, 30, 40, não sei. E daí a prefeitura, paga para aqueles que estão na fila do Encantar. Sim. Você pode dar inclusive a opção: mãe, você quer aguardar mais 3, 4 meses aqui, que é o prazo do teu filho, ou você Quer ir numa clínica? Numa clínica, Parceira, no caso. Quem vai subsidiar isso é a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Curitiba. Cá para nós, não estou dizendo que dá para fazer da noite pro dia, porque demanda orçamento, porque demanda... Estou lá há 13 anos na Câmara, então não adianta vir aqui fazer discurso. Sim, não. Que a coisa é fácil. Mas eu acredito que com estudo, com vontade política e recurso, esse tripé, a gente possa, não vou usar a palavra zerar, mas eu acho que a gente diminui demais. Bastante. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando de vida dessas famílias. As pessoas às vezes não pensam. É importante, tudo numa cidade é importante. Eu estava vindo para cá agora, o sinaleiro estava apagado. Precisamos para chegar, tem um problema. Se tiver mato alto, proliferação de mosquito da dengue, né? Se não tiver pintado pare numa faixa, vai bater o carro. E isso é uma comunidade, isso é uma cidade que é um grande condomínio. Sim. Porém, por um outro lado, o investimento em saúde, investimento em educação, que são duas áreas muito prioritárias, talvez as duas mais importantes, né, assim, porque todo mundo que não pode ter um particular vai para o sistema de saúde. Sim. E quem não pode pagar uma escola particular ou não quer e não tem condição financeira, vai para uma escola pública, né, que existem muitas de qualidade, graças a Deus, no Paraná e Curitiba também. Sim. Mas por que não se investir nesse público? Nós estamos criando, as pessoas não percebem que daqui a pouco nós vamos ter um grande problema de saúde mental. Porque essa mãe que não está conseguindo o diagnóstico do filho, ou a intervenção, ou a terapia, ela vai começar a ficar doente. Sim. Se é que ela já não está doente. Geralmente já está, né? Já está doente. Quem que está pensando nessa mãe? Quem cuida de quem cuida, e aí, né? Quem cuida de quem cuida, e daí qual é o problema? Daqui 5, 10, 15 anos, nós vamos ter mães fazendo... Adoecidas, né? Não vou usar a palavra que eu usar, porque eu não gosto. Não pode. Já sei até qual é. Mães fazendo bobagem, né? Mães se dopando, capaz até de ter que usar droga para ter... Sim. Né? Então, nós vamos criar um problema social ainda maior.
Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse público de uma maneira específica, de uma maneira muito clara. E eu falei isso no outro podcast, vou repetir aqui: enquanto os governos não tratarem esse assunto como prioridade, Prioridade. vai ser somente mais uma ponta do iceberg, onde não vai se resolver nada, vai se resolver problemas pontuais de meia dúzia. Uhum, É isso. exatamente. Isso que você falou, Pierre, eu concordo com você, né? E esse Vale Teia que você falou, até coloco a minha clínica à disposição no que vocês precisarem. A gente pode conversar quando isso aqui estiver mais alinhado. Mas essa é a grande luta das famílias, né? Muitas que não têm condições de estarem numa clínica particular, que já chegaram até a minha clínica. Então, muitas clínicas já estão fazendo valor social, né? Exatamente para dar essa oportunidade, essa condição dessa criança ser, ou adolescente, né, ser diagnosticado. E daí, isso aqui que você falou, a gente já pode também trazer para o que você falou sobre o tutor, né? O tutor especializado para essa criança com autismo, ela é de suma necessidade, né? Não tem como nós termos uma criança com autismo, nível de suporte 2 ou 3 ali dentro de uma escola, sem um tutor, né? E você falou em serem especializados. Como que funciona isso e como que o pai e a mãe pode buscar? Eu sei o caminho, mas eu estou dizendo Tutor, se assim, diz? isso. Não, na verdade nós temos uma dificuldade em Curitiba e no Brasil inteiro, primeiro de profissionais. Né? Existe essa dificuldade de achar esses profissionais. Depois, recurso, entendimento de quem e qual criança precisa. E aí é um debate que nós vamos até amanhã, porque a mãe, logicamente, acha que tem que ter, o pai acha que tem que ter, aí o profissional acha que tem que ter, a educação diz, não, veja, teu filho não precisa, porque ele precisa de um acompanhamento um pouco, é só um pouco individualizado, mas ele tem condição de seguir. Nós temos lá o ICMAES, né, da Uhum. prefeitura, na gestão do Rafael Sim, Grega, do nosso prefeito, eles faziam uma triagem, acho que o sim. secretário Jean-Pierre mudou um pouco o sistema, aliás, um bom secretário, tem trabalhado a inclusão também. Uhum. Gostei bastante da forma como ele tem pensado isso, de uma maneira muito humilde e também de dar qualidade para isso, ouvindo quem está no chão da escola. Né? Uhum. Então, assim, não tem milagre. Né? Sim. Você precisa de boa vontade política, recurso, preparo desses tutores, porque, veja, o tutor, ele não pode ser só aquele que vá ajudar a criança a ir no banheiro. Não é um cuidador. Não é um cuidador. Né? Então, essa é a discussão. Uhum. Ele não é um cuidador, ele tem que ser alguém Profissional, né? exato, entendeu? Para, inclusive, ajudar no conteúdo. Sim. Ajudar na formatação do conteúdo, na compreensão desse conteúdo escolar e tal. Então, assim, nós tínhamos, é um debate que não sei se eu estou convencido ou não, mas, por exemplo, eu não sei por que tiraram os profissionais de psicologia das escolas. Eu achei uma bobagem isso. Acho que foi uma decisão do próprio Ministério Público. Mas aí, Piero, eu também não Pelo sei. menos para ajudar. Veja, não estou dizendo que eu estou convencido de que tem que ser. Uhum. Mas a pergunta que eu me faço é, qual é o prejuízo para essa criança? Entendeu? Ele não tem o pedagogo lá, lógico que a prioridade é o pedagogo, mas será que o profissional de psicologia não pode dar algum tipo de suporte? Será que ele vai perder algo? Então, Na verdade, assim, o que eu te digo da ponta da educação, né, é que a nossa grande preocupação é a base pedagógica, né? Porque nós sabemos que o professor que está lá na frente, ele não vai ter a oportunidade de ficar junto com esse aluno aqui que tem o autismo, dando suporte efetivo, né? Então ele precisa desse tutor. Mas se esse tutor é da psicologia, ele não vai ter a bagagem sim, educacional, né? isso sim. Então, eu acho que é mais ou menos nisso. Mas o tutor da psicologia vai com certeza auxiliar muito na questão comportamental. A regular esse comportamento, a entender o porquê essa criança ou adolescente está entrando numa Sim. crise. E aí eu concordo com você nesse aspecto, seria de suma importância, que eu também sou graduanda de psicologia agora, né? Então, eu entendo, mas a questão
pedagógica é o que mais impacta, entende? Como essa metodologia que está sendo passada, por exemplo, lá para o Marcos, para o Pierre, para a Ana, para o Alexandre, vai ser passado lá para o Pedro, por exemplo, que tem autismo, né? Como que nós vamos fazer essa transição, entendeu? É um debate complexo, compreensível. É, é que eu acho que também é muito fácil, às vezes, culpar sempre o Ministério Público, não falando mal do Ministério Público, mas é muito difícil você ser gestor no Brasil. Né? Sim. Na política, então, nem se fala. Eu não posso falar. Porque é o seguinte, o Ministério Público ele fica sentado em cima no ar-condicionado, mandando ofício para a prefeitura. Sim. Não, tem que ter tutor. Não, tudo bem, então me ajude, me diga como. Uhum. Será que eles vão tirar parte do orçamento do Ministério Público e dar E colocar aqui. E colocar aqui? Não vão fazer. Exatamente isso que eu ia falar com você, sabe? Porque eu tive uma paciente e foi exatamente essa conversa que eu tive na escola, né? Porque a paciente precisava, não tinha o profissional, como você falou, capacitado. Então, ficamos esperando esse profissional chegar. Né? E os pais, muitas vezes, eles não entendem que existe essa demora. Né? Que não é assim, você chegou e está ali o profissional. Isso. Né? Então, assim, muitas vezes a escola também já criou uma barreira com as famílias e daí vira né, ali um embrólio danado, né? E resumindo, o que nós precisamos é sempre estar atentos nesses projetos, né? No que nós podemos fazer para viabilizar. Nós sabemos de todos os problemas. Agora, como que nós vamos solucionar, né, Pi? Porque são muitos alunos que estão lá dentro da escola. Também ver, né, quais precisam. Acho que o tratamento individualizado, né, tudo isso faz parte. Então, não dá simplesmente para... eu sou assim, não é nem todo mundo que precisa e também não é ninguém precisa. Né? Tem que ter um equilíbrio nisso. Né? Esse equilíbrio precisa existir. Sim, você sabe mais do que, né, todos aqui, que hoje o número de alunos de inclusão tem crescido cada vez mais. Então, dentro de uma sala de aula do professor, ele hoje, né, isso é estatística, ele tem ali de 3 a 4 alunos da inclusão. Pense a saúde mental desse professor. Exatamente. Daí nós temos a saúde mental do professor, nós temos a saúde mental dos pedagogos, diretores, né? Então, isso é uma força-tarefa também, né? Como que se dá essa valorização do profissional? Formação, né? Formação e bom salário, né? Formação e aí do bom salário a gente não consegue falar. Boa formação só não adianta, né? Do bom salário. Porque senão o que vai acontecer também é que vai acabar esse tipo de profissão. Se ninguém realmente, se o poder público não cuidar, não fizer um plano efetivo para eles, né, para vocês, quem que vai querer? Né? Então, isso tudo também tem que ser pensado. E é exatamente isso, porque nas formações eu sou formadora também, né? Então eu faço a formação dos professores e muitas vezes é esse desgaste, né? Eles perguntam, mas para que eu tenho que estar aqui? É isso. Né? É uma função exige muito sacrifício, né? Sim, de muito sacrifício, de muita demanda, né? E assim, a minha oportunidade de conversar com você também é essa. Se existe projetos para valorização também, né, desses profissionais, não só dos professores, mas eu digo dos que estão fazendo os atendimentos também, né, lá os psicólogos, os psicopedagogos, né, todos que estão envolvidos ali, porque essa também é uma base forte, porque se você não tem os profissionais capacitados, né, como é que você vai levar? Hoje, o que eu acho? Capacitação é tudo, né? Eu tenho muita gente tem muitos cursos, né? Também já palestrei em vários. Tem o pessoal, por exemplo, da Policivitas, que fez o primeiro curso de autismo da história. A Prefeitura de Curitiba também, na gestão do Greco, acho que fez bastante inscrições para vários seminários, palestras. Sim. Mas isso tem que ser gratuito. Eu acho que o profissional não pode pagar
Oferecer. para ele, Uhum. para que ele se qualifique, né? Principalmente no serviço público, especialmente no serviço público. Mas assim, não tem uma saída imediata para isso, né? Mas precisa efetivamente fazer uma qualificação maior, mais apurada, mais forte, e que dê mais oportunidade para essa pessoa, porque se tiver preparo em sala de aula, você vai se dar melhor. Se tiver preparo, vai se dar melhor. Né? Sim. Isso é evidente. Vai acontecer que nós vamos chegar em sala de aula e vai ter, e a professora está lá, a pedagoga, foi lá, estudou anos, fez curso lá. O plano de manejo, né? É o plano de manejo. Como é que nós vamos cuidar, o que tem que fazer, é manejo, não adianta gritar, tem que colocar num canto, tem que conversar, tem que abraçar ou não tem. Uhum. São tarefas difíceis. São tarefas difíceis. E daí entra a questão da psicologia, como você Exato, falou, né? exato. E outra questão, Pir, nós sabemos que você está aí na Câmara e etc, né? Você já falou de um novo projeto que está vindo aí, que é o Vale Teia. E o que você compreende mais para frente desses teus projetos? Principalmente quem cuida de quem cuida, né? Como é que você tem pensado isso? Assim, a minha equipe, eu tenho uma equipe muito boa para isso. A gente eles entram na minha sala e vão gritando e vão falando. Estamos protocolando o que você acha? Vamos fazer esse aqui. Eu falo, depois me mandem para eu ler, e vão indo. Alguns às vezes até se atropela, faz. O pessoal é meio ansioso, quer fazer acontecer. Eu acho assim, conforme a necessidade, conforme aquilo que a gente tem recebido de demanda. Uhum. Porque, veja, a gente trabalha muito sob demanda. Uhum. Então, vamos lá. Se eu não estou tendo demanda de tutor, é sinal que está tudo bem. Tá tudo bem, sim. Se eu não estou tendo demanda de diagnóstico, está tudo bem. Uhum. Só que a minha demanda é aquilo. Pia, pensa num projeto agora pro Down. Pia, Sim. nós estamos com problema em tal situação. Pia. Então, a minha equipe, ou a gente faz a sugestão ao executivo, que é a sugestão para a prefeitura, que a gente não pode, vamos dizer, nós realizar. Sim. Ou a gente protocola uma lei efetivamente. Uhum. E põe uma lei, só que a gente tenta dialogar com essa parcela da sociedade que pediu. Uhum. E também com aqueles que entendam. Né? Uhum. Porque tem muitos projetos que eu fiz que não partiram de mim. Uhum. Né? Alguns foram ideias minhas, outros foram ideias da minha equipe. O Vale Teia é uma ideia da minha equipe. Né? Uhum. Nós conversando juntos. Né? Não é uma ideia do PIR, é uma ideia do gabinete, é uma ideia do meu time. É o meu time que fez isso. Né? É um time qualificado, não é um apadrinhamento político ali, quem tá porque é competente, que quer trabalhar. Uhum. Então, assim, eu faço conforme demanda. Por exemplo, mães atípicas. É um termo que começou a rodar na minha cabeça há 3, 4 anos. Novo, apesar É de importante. velho. Não, mas já tá Não, na sua apesar- cabeça, é sim, ótimo, né? Autista adulto. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Então, são coisas que você vai vendo, vai acompanhando, porque agora, e tirar essa impressão, por exemplo, de que tá na moda. É o autismo é moda. Gente, não é moda. Não. Pro autista criança, o diagnóstico é salvar a vida. Sim. E pro autista adulto, é uma libertação. É uma libertação, É exatamente. uma libertação, porque hoje mesmo eu recebi um rapaz dos Estados Unidos, brasileiro, curitibano, que mora em Nova York. Uhum. E ele me contava, em determinado trecho, uma história de vida muito cruel em vários aspectos. Uhum. E ele me contou, dizendo, Pierre, eu me diagnostiquei há 2, 3 anos, eu vou te falar, hoje eu entendo as minhas reações. Uhum. Eu estou mais livre hoje para poder criar, para poder fazer. Hoje eu estou mais leve. Sim. Então, assim, não é um cara que veio falar de mimimi, que é autista, que quer direito assistido, que quer isso, que quer aquilo. Não, ele se posicionou e sentiu que tinha uma dificuldade na época de jovem e tal, e agora ficou provado porque que ele era daquele jeito. Uhum. Né? Uhum. Possivelmente porque ela era autista, né? Sim, com certeza. E é o que eu sempre falo também, né, para todos, desde a clínica até as palestras, que assim, a criança ela vai virar adulta. Sim, lógico. Ela vai ser adulta, né? E como que nós estamos preparando, né? Você que está lá na ponta, eu que estou aqui, como que nós estamos
pensando nessa criança daqui 18 anos, daqui 15 anos, daqui, né? Então, isso é muito importante. E até mesmo você falou do mercado de trabalho, o autista adulto. O quanto que o mercado de trabalho está recebendo efetivamente essas pessoas, não só o autista, mas quem tem deficiência, quem tem transtorno, quem tem doenças raras, numa função que lhe cabe, né? Porque muitas vezes você acolhe, mas acolhe numa função que não é a dela. Não sei se você Sim, entendeu, sim, numa você, função que é você abaixo põe ela daquilo. para. Ela era bom de TI e está trabalhando numa outra área dela, Isso, entendeu? exatamente. Ou o cara é bom de cozinha e está na TI, ou o cara é bom de Isso, TI e está na cozinha. isso, Quer dizer, exatamente. entendeu? E que aí perpassa também pelos RHs, né? Das empresas, enfim, Quem faz um bom trabalho sobre isso, uma vez até vi, no Down principalmente, era a Bosch. Eu fui Sim, visitar o projeto que eles fazem lá, a Bosch, um projeto muito interessante. E a gente faz até questão de divulgar essas marcas, né? Assim, não sou patrocinado pela Bosch, tá? que estão sendo positivas, né? Não sou patrocinado. Pegar o microfone aqui e já ganhar um patrocínio. Mas o Boticário, Boticário. na época que o Rafael era o prefeito, e o Eduardo acho que também já fez, até minha equipe pode me ajudar, tinha um feirão de empregabilidade Tem, da prefeitura, com as empresas privadas. sim. E eu lembro que eu fui em todos praticamente, esse ano eu acabei não indo. Fui convidado, acabei não lembro porque eu não fui. Era muito legal porque você via exatamente quem estava lá, pegava o currículo e já analisava o que você faz, Aham. o que você gosta de fazer, né? Qual é a tua aptidão, tá? E aí isso ajudava A encontrar o caminho. a encontrar o caminho, né? Aham. Então eu acho que é por aí. Aqui em Curitiba, Pierre, tem também empresas, não como a Bosch, mas que fazem isso também, que é o Madalosso. Né? Madaloso, O Madalosso, o restaurante Carlos, tem também sim, o pessoas com... Carlo, né? Ali O do Carlo, isso, né? Paranaiguaçu. O meu pai é Carlos, daí eu sempre confundo. O restaurante Carlo ali tem, então... É bem interessante nós puxarmos o Boticário, esses exemplos que... McDonald's também. McDonald's Eu e acho que a Vivo, né? Foi a da Vivo, Volvo, a a Volvo Volvo. também. Então, assim, mas você veja, às vezes são empresas muito grandes, né? Isso. Eu ainda acho que para muita gente é um universo desconhecido. Uhum. É um universo desconhecido que, infelizmente, o que eu vou dizer em popular, as pessoas, eu disse no começo da minha entrevista, não estão nem aí. Não estão nem aí. Tão nem E aí. aí, isso são questões visíveis, né, Pi? A questão, assim, do autismo, para quem tem um pouco de um olhar sensível, consegue identificar ali. Agora, as doenças raras que você citou, nem sempre elas têm uma identificação, né? Por exemplo, a deficiência física, você vê de cara que tem alguma coisa ali, a baixa visão também, a cegueira, etc. Agora, as doenças raras é algo interessante porque poucos falam, né? Pouco se vê na sociedade. Agora está começando o movimento, né? Conheço algumas pessoas de movimentos com as doenças raras, mas isso também é tão interessante quanto, Sem dúvida, né? sem dúvida. De Porque são várias deficiências, né? De várias sim, dentro formas. sim, sim, sim. Daí Nós não tem podemos comparar a nossa com alguém que tem uma deficiência intelectual. não, não. E aí também é um debate que a gente sabe que muitas das deficiências, algumas não vão avançar. Não, A não. gente não pode criar ilusão. Não. Então, né, a gente tem que ser sincero. Sincero, sim. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, o Paulo Liberaleso fala muito sobre isso. Sim, sim. Então, aqui também, por exemplo, a gente não pode comparar, tudo bem, autista é autista, mas não dá para comparar nível de suporte 3 e nível de suporte 1. Sim. Entendeu? Assim, não dá. Cada um tem sua demanda, Não, né? cada um tem sua demanda e umas são mais severas do que a outra. Sim. Você não pode comparar um autista, que é autista, que tem uma dificuldade em comunicação, que às vezes se desorganiza, com alguém que se morde o dia inteiro e bate na mãe e no pai e se não tiver medicamento. Exatamente. Não consegue, que se desorganiza completamente. Então, assim, é complexo. É complexo, exatamente isso. Não dá para você fazer essa, né, essa junção, não é possível fazer dessa forma.
Nós temos que identificar essa unicidade de cada um, né? Hoje eu já não uso mais a palavra diferença, porque eu acredito que não é uma diferença, mas é uma questão única de cada um, Sim, né? lógico. Você Como tem a alguém é sua... magro e outro é mais E o outro é mais gordinho, gordinho, exatamente como exemplo aqui, né? Era o Pier um é mais super... alto e um mais baixo, o Marcão aqui é mais baixo, que é mais bem baixinho, estudava comigo, é 1,40 m. O Marcão entrou na roda agora. Exatamente. Então, eu acho bem importante isso, Pi. E já está chegando quase aí o seu horário, mas eu quero te agradecer por você ter vindo aqui. Me coloco à disposição, a clínica à disposição, né? Depois a gente vê um horário para conversar dentro da sua agenda super justa, né? Não, esse tipo de tema faz parte da minha agenda, então não se preocupe, isso aí é importante. Uhum. É prioridade e é importante. Né? Então, Sim. assim, se eu trabalho com a pauta e tem alguém como você que quer ouvir, quer passar uma mensagem, é a nossa obrigação e eu faço isso com todo carinho e todo orgulho, porque, como eu disse, no mundo, no Brasil, né, num país como o Brasil, onde nós estamos polarizados, né, estamos radicais, Uhum. cada um pode ter sua ideologia. Essa pauta nossa, ela é universal. Sim, ela é universal. Ela é uma pauta universal, entende? Eu acho que é justo que cada um pense, fale que o cara quer ser do Lula, o outro quer ser da direita, do Bolsonaro, o outro quer falar do STF, de prisão, pode falar, eu também falo, eu também me posiciono, eu nunca deixei de me esconder. Mas essa pauta que a gente trabalha, ela é uma pauta macro, ela é universal. Porque Independente, né? Não, e porque tem a mãe de esquerda que tem um filho com autismo e tem a mãe de direita que tem um filho com autismo. Você acha que eu vou perguntar para uma mãe se ela vota no Lula, no Bolsonaro? Não, é indiferente. Então, assim, essa é a política de verdade. Eu gosto dessa política, do acolhimento, do atendimento, de falar, de conversar, de ouvir, de propor legislação eficiente, de economicidade, de ouvir, de propor o debate, de elaborar projetos de lei efetivos, ou não, muitas vezes, mas que partam da sociedade. Como eu disse no início da minha fala, partir da população é muito melhor. Entendeu? E é a população que traz para você, né, as demandas e que você consegue ali ver se tem projetos cabíveis. Eu tenho umas boas ideias também, mas não é sempre. Geralmente parte mais do povo ou da minha equipe, mas às vezes eu acerto. Mas a equipe tá ali com você, então às vezes eu dou uns palpites que até eles ficam pensando, da onde que ele tirou da onde que veio a ideia, mas nós acertar de vez em quando dá um gol, né? Exato. Sempre, mas a gente acerta. Mas é bom, quando você tem uma equipe que te traz um suporte, né, Pires? Isso é importante. O político tem que ter uma boa equipe, né? Você não trabalha sozinho, claramente. Então, se é uma equipe de excelência, já contribui aí com 99,9%, daí com 1% você fecha a conta, né? Não pode pôr ele para trabalhar depois das 5 de sexta-feira, porque daí eles já começam a ficar com sede para ir pro barzinho. Mas aí todos nós, né? Aí todos nós. Se eu falar pra equipe assim, ó, que tem uma agenda às 5h30 sexta-feira, eu acho que a maioria vai sentir cãibra. Dizer, puta, Piro, hoje não dá, sabe? Começa a ficar com sede demais. Uma sede, né? Um cansaço. Já começa a pensar na cerveja no final de semana. Exatamente. Piro, um último aspecto aqui para nós finalizarmos. Uma mensagem para essas mães, né? Agora domingo é o Dia das Mães, então nesse sentido também que eu quis esse bate-papo com você. Olha, uma mensagem, primeiro que eu acho que, as mães, elas não deveriam lutar por direitos. Quando você luta por direitos, você já não os tem. Exatamente. Você tem que lutar por algo, é sinal que você não tem. Eu tento ser uma ferramenta, um instrumento de conexão dessas famílias, uma ponte, né, para que me usem realmente para isso, para essa finalidade, para que, se elas não conseguirem efetivamente resolver o problema que tem dos vários aspectos, que as próximas gerações não precisem. O que nós plantamos em Curitiba desde 2012, eu tenho certeza que a gente já fez muito por essas famílias. Eu tenho um orgulho tremendo de dizer que nós mexemos a realidade de muita gente. Muita gente.
cidade num país que não se falava de autismo, que não se falava de deficiência, uma lei brasileira de inclusão de 2015. Sim, sim, sim. Ridículo. Uhum. Estou falando que a lei brasileira de inclusão, ela é mais nova que o meu filho. Ela tem a idade do meu filho. Aliás, meu filho é de 14, final de 14. Vamos lá, tem a mesma idade do meu filho. 10 anos. E é essa que nós É utilizamos. essa que nós utilizamos. Mas, né? Então, assim, a mensagem primeiro, na hora também de votar, de pensar naqueles que vão olhar para esse público, porque é prioridade para elas. Uhum. E é tão raro ver alguém, e não estou dizendo que é só o PIA, né? Tem outros espalhados pelo Brasil, acredito que no Paraná também, em Curitiba, mas assim, que não sejam oportunistas de causa, Uhum. momentâneas, né? Porque agora eu gosto de falar sobre esse tema porque está dando volta. No que vem já não dá mais, vamos falar de urna eletrônica, né? Vamos falar Uhum. Do que está em alta. o que está em alta? Vacina. Então fala vacina. O que está em alta? Uhum. Não, acho que não pode ser assim. Não, não pode. Então, e eu tenho um orgulho muito grande e durmo com a minha consciência tranquila que eu trabalho isso desde 2013 e 14, né? Uhum. Então a mensagem para as mães é essa. Primeiro, desejar um feliz Dia das Mães para todas, para minha mãe Regina, que eu amo muito. Agradecer a oportunidade que você me deu aqui dessa entrevista na Rádio Paraná e deixar uma mensagem de paz, de serenidade, de tranquilidade, de luta. Mães atípicas realmente são mães diferentes. Vieram para esse mundo com um propósito diferente. O porquê a gente nunca vai saber, talvez só quando a gente for para um outro plano. Né? Os propósitos de Deus a gente não questiona, não sabe. Uhum. Então, assim, acreditar que é uma missão e que não se deve desistir, né? E que tem ainda gente olhando por elas, né? Sim. Eu sempre digo assim, eu não vou conseguir resolver tudo, mas o meu ouvido e o meu WhatsApp para essas mães, eu brinco, é quase meu gabinete é quase um consultório terapêutico. Né? Porque tem mães que nos procuram lá só para chorar, só para ser ouvida, né? Exato. É muito comum isso. Às vezes eu não tenho nem a fórmula mágica para resolver essa situação. Às vezes não. Sim. Não tem. Não tem. Mas só você ouvir. Mas quanto mais você escuta, mais você começa a encontrar o caminho. Sim. Né? Tô com um problema assim. Meu problema hoje é a empregabilidade da mãe. Então tá, por que a mãe não pode deixar o filho na clínica e ter um curso de computação, de empreendedorismo feminino, alguma coisa para levantar a autoestima dessa mulher, ou desse pai também. A gente fala mulher porque, de fato, é a mulher que mais sofre porque é ela que fica em casa. Né? Sim. Quando eu falo fica em casa, porque ela é largada pelo marido. Sim. Eu falo fica em casa na função doméstica. Sim. Então ela fica em casa porque é ela que é mais forte. Né? Sim, ela que é a cabeça, ela né? Cabeça. Então, agradecer a vocês, né? Mandar um abraço para o Alexandre também, que está aí, sempre me dando muita moral. Parabenizar pelo trabalho de todos, o Marcão é um grande parceiro de Positivo, de colégio. E um beijo para você, Aninha. Obrigado por você ter me aberto essa possibilidade. Eu que agradeço, Pierre, e estou muito satisfeita em conversar novamente com você. Já estivemos juntos em outra oportunidade, mas agora, né, sozinhos aqui, conversando sobre esse tema que é muito especial para mim, no meu dia a dia, né? A clínica hoje, meus pacientes, eles são 60%, né, de pacientes com autismo, com TEA, e essa é o nosso grande chamado, né? Eu digo que não é nem a luta, mas é o nosso grande chamado, de dar um conforto para essas famílias, de fazer a família entender que o caminho ele está sendo construído. E algo que você falou que me chama muita atenção, nós temos que trabalhar com essas crianças e adolescentes, assim como todo ser humano, dentro da sua potencialidade. Nós não podemos cobrar além, né? Nós precisamos cobrar na medida. E entender que eles vão nos dar aquilo que eles podem. Porque o que qualquer um não pode dar se torna impossível. Né? Então, nós precisamos trabalhar com o que é possível. E eu te agradeço a oportunidade de te receber, né, e tê-lo aqui conosco, a sua equipe, a Maria, o Juan, o assessor, super simpáticos e abertos aí também. Vai ficar feliz, exatamente. Agora nós vamos para um breve intervalo, que o vereador vai sair para cumprir as próximas agendas aí.
Isso. Essas agendas também. Lógico, tem filha aí, ó. Tem que cumprir a agenda de pai. Exatamente. Vamos e logo voltamos para o nosso programa. Querem uma foto? Ah, eu quero. E eu quero uma foto só minha.